Não estou nem tão preocupado com o mundo do tiro em si, eu estou preocupado com a minha integridade física diretamente, porque nós já vimos atrocidades aí que foram cometidas por pessoas que falaram muito menos até do que eu falei, porque não foi modificado quase nada em relação ao tiro esportivo, somente em relação à posse de arma, que é a posse que qualquer cidadão pode ir comprar, ele não precisa ser um atleta. Você tem que ter mais de 25 anos, não pode ter antecedentes criminais, residência fixa, ocupação lista, passar num laudo de tiro, passar num laudo psicológico, tá? Então, assim, não é como se veicula que você vai comprar um pãozinho na padaria e volta com uma pistola na cintura. Eu iniciei a minha primeira participação no Campeonato Paulista de Armas Longas foi em 2021 e eu, graças a Deus, ganhei o campeonato. Então, foi minha primeira participação e eu consegui êxito no campeonato. Os atiradores hoje têm o direito de portar uma arma nos deslocamentos para treinamentos e competições. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou conversar com o Dr. Andrei Blanco. Ele é um atleta de tiro, ele é advogado. E nós vamos conversar, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, como vai você? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Me conte aí, você está se sentindo ameaçado com essa história de vão acabar com os clubes de tiro, não pode ter arma? Como é que é a posição de um atleta de tiro, que também é advogado? Já vamos começar quente, hein? Não Eu, é? eu, 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 na verdade, estou me sentindo ameaçado, a minha pessoa, né? Estou me sentindo ameaçado. Nós já vimos pessoas serem presas pelo STF por muito menos do que eu já falei. Então, eu não estou nem tão preocupado com o mundo do tiro em si, eu estou preocupado com a minha integridade física diretamente, porque nós já vimos atrocidades aí que foram cometidas por pessoas que falaram muito menos até do que eu falei. Mas o cenário atual, né, como já foi vinculado, eu sou advogado e sou atleta profissional de tiro, além de atleta profissional, sou bem praticante, sou atual campeão paulista de fuzil, vice-campeão paulista de pistola, realmente vivo e respiro o tiro esportivo. E, assim, é bem preocupante, porque apesar de não terem caído todos os decretos, como foi veiculado por grande parte da imprensa, caíram os decretos de arma, como se tivéssemos que devolver nossas armas, como se estivéssemos bloqueados de tudo, e não é essa a 100% verdade do que está acontecendo, né? Foram derrubados alguns trechos dos decretos em pontos bem específicos, que Então, sim dificultam. Então, eu vou te interromper para te perguntar o que é que Claro. foi decidido claramente, assim? Porque eu também entendi Basi- isso, que não podia mais ter... Não. Basicamente, foram alterados 3 pontos do decreto. São 3 decretos e foram alterados apenas 3 pontos dos decretos. Não foram derrubados os decretos em suas totalidades, tá? Basicamente, com esse decreto que está em vigência, nós vamos dissertar um pouco sobre isso. Mas com esse decreto que está em vigência, que estava em vigência teoricamente, bastava uma declaração do cidadão falando que tinha uma efetiva necessidade para a posse dessa arma. Primeiro que a gente precisa, para o seu público entender, Leda, e até para você mesmo, a gente precisa separar a arma registrada na Polícia Federal da arma registrada no Exército. Ou seja, uma coisa é a arma de posse, que é a arma do atirador, que é a arma do cidadão comum, que adquire essa arma para ter a sua defesa do seu lar, da sua família, é uma arma destinada para defesa pessoal, da arma do atirador, que é uma arma registrada em outro sistema, regulamentado pelo Exército, que é uma arma destinada para tiro esportivo. E isso é importante todo mundo entender, porque não foi modificado quase nada em relação ao tiro esportivo, somente em relação à posse de arma, que é a posse que qualquer cidadão pode ir comprar, ele não precisa ser um atleta. Então, respondendo a sua pergunta, bastava uma declaração de efetiva necessidade, falando, eu tenho a necessidade de ter uma arma na minha casa, que presumia-se como verdadeira, e o delegado da Polícia Federal não podia negar a concessão do registro dessa arma. Agora, com essa liminar do ministro Fachin, uma liminar essa totalmente viciada, inconstitucional, nós vamos dissertar um pouco sobre isso, agora você tem que comprovar
a efetiva necessidade. Então, não basta mais uma mera declaração. E o que isso muda? Andrei, mas é muito fácil, então é só um problema administrativo? Não, porque quando você tem que comprovar essa necessidade, fica muito difícil, porque o delegado da Polícia Federal ele tem o poder discricionário, que eu brinco que é o poder de mãe, do não porque não. Não tem justificativa. Então ele simplesmente vira e fala: não, eu entendo que você não preencheu a efetiva necessidade e nega os pedidos. Então é algo muito, muito grave, que tira hoje o direito de qualquer cidadão que preenche os requisitos, tá, Leda? Também acho que é muito importante a gente deixar isso claro, que não vende arma no mercado, na farmácia, na banca de jornal, igual se veicula aqui, se vende, tá? As armas são registradas, é feito um pedido prévio, você tem que preencher uma série de pré-requisitos. Demora um tempão. Demora um tempão, você tem que ter mais de 25 anos, não pode ter antecedentes criminais, residência fixa, ocupação lícita, passar no laudo de tiro, passar no laudo psicológico, tá? Então, assim, não é como se veicula que você vai comprar um pãozinho na padaria e volta com uma pistola na cintura. Então, isso é amplamente divulgado. Só os bandidos, né? Exatamente. Legalmente você não consegue. Agora, ilegalmente, se você quiser voltar com uma arma com uma numeração suprimida de origem ilícita, você facilmente consegue, que é exatamente o que os bandidos conseguem. Então, o primeiro ponto dificultou-se o acesso do cidadão de bem que preenche os requisitos a adquirir essa arma de fogo legalmente. Um segundo ponto, ele tirou o limite, porque quem tem essa arma registrada na Polícia Federal pode comprar 200 munições por ano. Ele simplesmente falou que esse limite seria retirado e ele não estabelece um novo limite. Ele coloca assim, no limite que for necessário para a sua segurança. Qual é o limite necessário para a minha segurança? Pode ser uma, como podem ser 10 mil. Então, assim, ele vem e simplesmente tira esse limite de 200 e deixa limite nenhum. Ele simplesmente fala no limite necessário para a sua segurança. E aí, quem vai definir isso? Então, esse o problema. É muito mais grave do que só o que foi mexido. Foi mexido de uma forma totalmente enviesada, viciada, nula. Eu afirmo aqui categoricamente que essa liminar é nula, ela não produz efeitos, ela é inconstitucional, ela é uma aberração jurídica e os ministros do STF estão colocando o nome nos livros de histórias do Brasil. Porque, com certeza, no que tange ao cunho jurídico, eles estão cada vez mais inovando, inventando, fazendo verdadeiras aberrações jurídicas. Os professores de direitos constitucionais das faculdades estão, que nem eu, assim, ó, sem cabelo, arrancando seus cabelos, porque não tem explicação, Leda. Simplesmente, para você ter uma ideia da gravidade disso, nós, advogados, não sabemos o que fazer contra essa decisão do ministro. Sabe por quê? Porque essa decisão não existe. Não existe embasamento técnico-jurídico para que o ministro fez. Então, Andrei, você está me dizendo que um ministro da Suprema Corte, do órgão máximo do que representa o judiciário no Brasil, simplesmente fez algo totalmente inconstitucional e ilegal? Sim. Nunca, Leda, na história do Brasil, um ministro deu uma decisão em um processo que está com pedido de vistas. Isso é demonstrar total falta de respeito para com o outro colega ministro. As ADINs em questão estavam em pedido de vistas do ministro Cássio Nunes. Então, assim, é inimaginável. O ministro Nunes Marques, né, foi nomeado pelo Bolsonaro, então o Fachin não se sente no direito, no dever de respeitar uma decisão dele, né? Na verdade, ele pode não ter sentido. Sim, porque já que você diz que o ministro não quebra, não toma decisão em cima de um processo onde o outro ministro pediu vistas, eu devo acreditar que ele não aceita a nomeação do Nunes Marques. Né? Basicamente, o Nunes está segurando o processo, então eu vou aqui, vou inovar, vou fazer algo que ninguém nunca fez e vou dar uma decisão passando por cima do pedido de vistas dele. E assim, o Nunes Marques não pode passar por cima da decisão dele e revogar? Pode, sabe por quê? Porque o ministro do STF pode tudo no Brasil. Eles não seguem nada. Então, eles não se a guerra é essa, né?
Eu peço vistas, você não me respeita, eu também não respeito sua liminar. Isso pode virar uma insegurança institucional gravíssima. E esse é o ponto, Leda. Qual é o objetivo principal por trás disso? Eles não estão preocupados com essa aquisição da PF, com o número de munições, isso ou aquilo. Na verdade, é tudo, na minha visão, tá claro? É nada além de uma manobra política no dia 5 de setembro, justamente para desencadear uma instabilidade entre os poderes, em primeiro lugar, para desencadear um descrédito do presidente para com os seus próprios eleitores, porque eu vi muita gente falar o quê? Agora, se o Bolsonaro não fizer nada, para mim acabou, porque ele não passa de uma marionete. Então, vai muito além dessa história de poder comprar arma ou não. André, a gente tem coisa mais importante. Eu não concordo, porque as armas garantem a nossa liberdade. Mas tudo bem, não vou nem entrar nesse mérito. A questão é, para e pensa, dia 5 de setembro, menos de 30 dias antes do maior espetáculo da Terra, que são as eleições brasileiras, tá? O ministro do STF vem, joga uma bomba de fumaça, uma decisão viciada, nula, inconstitucional, tá? Que não produz efeitos, mas a gente vai comentar sobre isso. Qual que é o problema? Na regra, na teoria, ela não produz efeitos, mas na prática, eu já tenho decisões hoje da Polícia Federal indeferindo pedidos baseados na decisão do ministro. Então, é uma decisão nula, viciada, mas que todo mundo fica morrendo de medo e cumpre, porque vem da Suprema Corte Brasileira. Então, é uma decisão completamente errada, mas que, infelizmente, acaba sendo cumprida. E só para concluir a sua pergunta, o terceiro ponto que foi modificado, que é o que esbarra nos atiradores esportivos, se partimos do pressuposto que a decisão está produzindo efeitos, que eu entendo que não, os atiradores estão proibidos de adquirir armas de calibre restrito. E aí você me fala, Andrei, o que são armas de calibre restrito? São armas que foram definidas pela legislação com mais de 1.620 joules na boca do cano. Vou falar aqui para todo mundo entender. São armas com um maior potencial lesivo, vamos dizer assim. E quais são essas armas? Basicamente, são os fuzis. Então, basicamente, ele tirou o acesso dos atiradores esportivos de comprar fuzis, porque o cidadão comum já não podia comprar fuzil pela Polícia Federal. Naquela parametrização dos mais de 25 anos, não é o suficiente. Somente os atiradores esportivos e os caçadores e os colecionadores, que são os CACs, que podiam comprar fuzis. Então, ele veio e tirou esse direito dos atiradores comprarem fuzis. Atiradores, existe uma categoria de atiradores com fuzil? Existe, Leda, e eu sou o atual campeão paulista dela, inclusive. Inclusive, agora no próximo domingo... Desculpa a minha ignorância, porque realmente não sei nada sobre armas. Imagina, e muita gente que está nos assistindo aqui, a grande massa... mais simples claro. do mundo, porque realmente eu não sei. Eu só sei que para pedir uma arma, para pedir autorização e tal, demora um tempão e que arma não é barato. Mas a sua pergunta é muito pertinente, por quê? Andrei, para que você quer um fuzil? Para de criar caso com isso e fica quieto. Para que eu quero um fuzil? Porque para mim um fuzil é igual a bola para um jogador de futebol. Domingo agora, eu tenho uma primeira etapa do Campeonato Paulista de fuzil, de armas longas. Espingarda, carabina e fuzil. Eu sou o atual campeão paulista de fuzil, então, para mim, para o Andrei, eu ter um fuzil, eu já tenho, eu não preciso comprar agora. Mas para quem quer comprar para entrar na modalidade, está simplesmente impedido. Lembrando que, Leda, que muita gente também não sabe, que é uma informação muito importante, aproveitando aqui a sua audiência. É o esporte que trouxe a nossa primeira medalha olímpica de ouro, há mais de 100 anos. O tiro esportivo ele foi demonizado no Brasil nos últimos 16 anos, infelizmente não sabemos o porquê, por quem estava no poder, mas ele é um esporte olímpico que nos trouxe a nossa primeira medalha de ouro. Então, a nossa missão, Leda, eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho a minha página no Instagram, a nossa missão é justamente mostrar, e por isso eu já aproveito aqui para te agradecer imensamente essa oportunidade de poder falar aqui com esse público, vamos dizer assim, em geral, porque quantas pessoas chegaram aqui sem nem saber que o tiro esportivo existia, e agora elas sabem que é um esporte olímpico, que é um esporte que eu preciso de um fuzil para exercer a minha atividade esportiva, e mais, eu vou muito além disso. A partir de ontem, teoricamente, a caça no Brasil está proibida, porque você não consegue abater um javali com uma arma de calibre permitido, porque ela não tem energia suficiente para abater esse animal. E o abate do javali é feito por meio de fuzis. E
tecnicamente, se acreditarmos que a decisão dele produziu efeitos, não se pode mais comprar armas de calibre restrito. Aí você vai me falar, Andrei, mas a caça não é um assunto tão importante. É um assunto importantíssimo, Leda. Só para você ter uma ideia, quando um dos governadores de transição chegou a proibir o candidato, como era o nome dele? O Márcio França, que ficou um tempo na governança de São Paulo, e ele chegou a proibir a caça no estado de São Paulo, num período curto que ele ficou no... E o que aconteceu? A China se manifestou falando o seguinte: vocês proibiram a caça do javali, então eu não compro mais carne bovina de vocês. Porque o javali é um problema sanitário do Brasil. O javali é um problema no Brasil, porque É cresceu um problema sanitário. de javalis, né? Então vai muito além do, ai, coitadinho, javali, né? Vai dar um tiro num porquinho, coitadinho. Não, não é só um porquinho, é um porquinho doente, é um porquinho que se prolifera, que não tem um predador natural, que se não for o homem frear a sua reprodução, os caçadores no Brasil, Leda, fazem um grande favor para a sociedade. E eles têm os gastos do bolso. Então, assim, olha a que ponto esbarra a decisão do ministro. E assim, ele revogou, o Márcio França revogou essa decisão? No mesmo dia. Saiu num dia de manhã, a China se manifestou falando que não iria comprar mais carne bovina, aí ele voltou atrás. Não sei porquê, né? Deve esbarrar um pouquinho na economia aí, deve fazer um pouco de diferença para os cofres públicos. Essa parte também eu sabia, que o javali é um predador e é perigosíssimo para toda a criação. Não só a criação, mas a lavoura também, né? Problema sanitário. O homem também não ataca? Ataca. Mas não é nem esse o problema. Se você pegar o problema da China, basicamente o que acontece? O javali ele se alimenta no coxo dos bovinos. E ele é um bicho doente. Ele tem doença dele. E aí ele passa essa doença para o bovino e o consumidor da nossa carne entende o seguinte: se vocês estão proibindo a caça desse animal e vocês não têm medidas para controlar a reprodução dele, vocês vão me vender uma carne contaminada. Não quero. E aí isso esbarra em questões econômicas, que a gente sabe de milhões e milhões de reais. Por isso que a caça no Brasil é permitida. E isso é um dos principais pontos que esbarra a decisão do partido. Isso existe há muito tempo, porque eu me lembro, quando eu era pequena, em Juiz de Fora, Minas Gerais, de onde eu venho, tinha um clube de tiro, caça e pesca. E ainda tem. Tinham campeões ainda de tiros lá. Eu me lembro em março eu participei da etapa do Campeonato Brasileiro lá em Juiz de Fora, de fuzil. Tinham 2 irmãos que eram campeões de alguma coisa ligada a tiro, porque eu me lembro eu não me lembro do nome deles, porque não é um esporte muito divulgado, concorda? Concordo. De voleibol, de tudo isso. Mas eu Claro. me lembro que eles ganharam medalha em algum lugar e saiu no jornal e tal. Sim. E eram dos membros do clube de tiro, caça e pesca. Ainda existe esse clube? Existe esse clube, não sei se é o mesmo clube, mas existe um clube de caça e pesca em Juiz de Fora, que inclusive em março eu estava lá competindo a etapa do brasileiro de armas longas com o fuzil. Nós rodamos o Brasil inteiro com os nossos equipamentos. É isso, basicamente o pessoal precisa entender que a gente é um atleta. Só que, infelizmente, para praticar a nossa modalidade, a gente usa um objeto que foi demonizado. Colocaram um problema no objeto quando o problema está em quem está segurando esse objeto, né? E agora, como é que vai ficar isso? Quer dizer, qual é a projeção disso? Porque, Leda, olha só, ele revogou esses artigos, é isso? Isso, ele revogou basicamente esses 3 pontos que eu citei. Sim, A aquisição de armas pela PF, a compra de munições e a compra de arma de calibre restrito para os atiradores. Para os atiradores. Os CACs, né? Caçadores, atiradores e colecionadores. Pois é, mas aí isso não tem data para terminar. Como também não tem data para o ministro Nunes Marques assim, desenvolver o processo. É assim, ele dá a decisão, uma decisão monocrática em Adinha, uma decisão inconstitucional, não existe, e ele pede que seja convocada vamos dizer assim, uma assembleia extraordinária, para que isso seja levado à votação em plenário. E se isso for levado à votação em plenário e o plenário decidir por maioria de 6 votos, tendo pelo menos 8 ministros participantes, aí sim ela passa a vigorar e passa a ser uma decisão válida. Até lá, ela não tem nenhum efeito prático, na teoria. Só que na prática, as empresas já não estão vendendo os equipamentos. Nós já temos pedidos na Polícia Federal sendo negados sobre
no site da Polícia Federal, indefiro de acordo com a liminar proferida pelo ministro Fachin. Então, na teoria, ela não funciona, mas na prática, todo mundo fica com medo e acata. A verdade é essa. E agora, José, para onde? E agora? Essa é a pergunta, Leda, que nós juristas, estamos se fazendo Né? há 2 dias. A verdade é uma só. Parabéns, ministro. Ninguém sabe o que fazer. Pegou todo mundo desprevenido de um jeito, é algo que não existe no ordenamento jurídico. Mas o que ele alega? Ele alega que as eleições... Ele alega risco de violência política. Como se alguma dessas armas tivesse sido empregada contra um candidato, por exemplo. Como se tivesse sido preso algum atirador tentando cometer algum ato, como aconteceu na Argentina. Ele coloca isso como um risco à política. Ele aproveitou o fato da Argentina, né? Com certeza. Como motivador. Porque foi um brasileiro, aí alguns falam que era uma arminha d'água. Ninguém sabe se a arma estava carregada. Aí já falaram que era uma arminha d'água, que não era uma arma de fogo real, aí outros falam que era arma de fogo real. É que nem a história da facada. Uns vão falar que é fake, outros vão falar que não é fake, enfim. E vai ficar nessa. Mas assim, nitidamente, sem pender para nenhum lado nem outro. É muito fácil de chegar a uma conclusão. Quer dizer, ele pega um fato lá da Argentina, com um brasileiro naturalizado, com uma história de que não sabe se a arma era real ou não, para justificar a decisão dele como urgente porque está na iminência de um risco para a política nacional. Que risco para a política nacional? Qual é o fato? Não tem fato, simplesmente ele inventa, fala que aumentou o índice de criminalidade, o que é mentira. Está divulgado até por mídias esquerdistas, não conseguem modificar os dados. Os números de homicídio caíram drasticamente desde que a população se armou. São números, não dá para esconder os números. E domingo agora tem uma etapa desse campeonato que você disputa. Domingo agora tem a primeira etapa do Campeonato Paulista de Armas Longas. E quantas etapas são? Vou aproveitar para saber um pouco desse campeonato que eu nunca soube. Campeonato Paulista são 3 etapas. Serão 3 etapas de arma longa. De arma curta, ele tem 6 etapas, se eu não me engano, que eu também estou participando. E o brasileiro também são 3 etapas, com a última etapa peso 2. Por quê, Leda? Nós não temos tantas etapas no Brasil, porque só para você ter uma ideia, em uma prova dessa, nós disparamos cerca de 200 a 250 tiros de fuzil. E um tiro de fuzil hoje no Brasil custa na faixa de R$12. Então, para participar de uma etapa, só de munição a gente gasta aí 3, 4 mil reais, só de munição. Então, eles enxugam, fazem só 3 etapas, em relação às armas curtas que fazem 6, 8 etapas, dependendo do campeonato, justamente porque senão a galera não consegue manter ali ativo no esporte, porque realmente, infelizmente, o custo acaba sendo bem alto ainda aqui no Brasil. E as armas curtas são... O preço é menor, o preço da bala? Bem menor. Vai para algo em torno de R$1,50 a R$2. É drástica a diferença. Aí consegue-se fazer mais etapas. E tem muitos atiradores de armas longas? De armas longas, eu não tenho um número assim para te passar, mas um número que é importante a gente frisar aqui, que nós temos no Brasil mais de 800 mil atiradores profissionais. Por quê? Quem procura o Exército e tira um CR, que é um certificado de registro como atirador, ele é um atirador profissional. Não significa que ele está participando de uma competição como eu participo, porque muitas vezes ele não tem dinheiro para participar de uma competição. Eu sou um atleta profissional, patrocinado, então eu consigo ter ajuda para isso. Mas é importante deixar claro que a partir do momento que ele tira o CR, ele é um atleta profissional. Então nós temos no Brasil mais de 800 mil atletas profissionais que praticam o tiro esportivo. Sem contar aquela pessoa que vai num final de semana, como você mesmo pode ir até um clube de tiro e praticar o tiro lúdico, o tiro recreativo, sem ser um atleta cadastrado. Então, só profissionais, a gente está falando de pelo menos 800 mil pessoas no Brasil. É um número já expressivo. Expressivo, é. E esses campeonatos, você é campeão paulista pela primeira vez ou campeão paulista várias vezes?
É a primeira vez. Eu iniciei a minha primeira participação no Campeonato Paulista de Armas Longas foi em 2021 e eu, graças a Deus, ganhei o campeonato. Então foi minha primeira participação e eu consegui êxito no campeonato. E eu sou vice-campeão paulista de pistola. Então eu sou campeão de fuzil e vice-campeão paulista de pistola. Em uma categoria específica, né? E aí você vai... isso tem campeonatos nacionais também. Sim, tem campeonatos brasileiros. Tem campeonato brasileiro e campeonato paulista, campeonato mineiro, campeonato... Sim, mas tem um campeonato brasileiro. Tem o Deve campeonato acontecer brasileiro. quando? O Campeonato Brasileiro, nós temos mais uma etapa, eu não vou saber tipo, precisar a data aqui, mas nós temos mais uma etapa que vai acontecer aqui em São Paulo, aqui em Atibaia, e é a última etapa com peso 2. Então são só três, dos de arma longa, né? São só 3 etapas, mas a última etapa tem peso 2, até para ajudar a desempatar e etc. O que é peso 2? Ela vale por 2 etapas. Quando você faz a classificação do ano, ela vale vezes 2. Se você ganhar essa etapa, você ganha 2 etapas. Como se tivesse ganhando 2 etapas, exatamente. É mais uma manobra para que a gente consiga ter um campeonato mais aquecido com baixo custo, porque senão a galera não consegue participar. É por conta do custo que tem essas nuances, né? E como é que você começou a atirar? Eu sempre fui entusiasta. Eu sou do finalzinho da década de 80, né? Eu nasci em 1989. Então eu sou de uma... Eu brinco que é a última geração que não pegou o Estatuto do Desarmamento. Então eu cresci com o meu pai com acesso às armas de fogo, eu sempre cresci com armas de fogo e eu sempre fui entusiasta de armas de fogo. Mas há pouco tempo, em 2017, eu fui convidado por um amigo a visitar um clube de tiro aqui em São Paulo e eu conheci o que era o tiro esportivo. E aí eu tinha a possibilidade de tirar o CR, me tornar um atirador profissional. E aí eu brinco que o bichinho do esporte me picou. Porque aí eu participei de uma competição, 2, 3, aí o ser humano é competitivo por natureza. E aí eu iniciei também esse meu projeto que eu tenho, que é o meu canal no YouTube e a minha página no Instagram, que é justamente nesse sentido de levar um pouco essa informação, furar essa bolha, quebrar um pouco esse preconceito, porque muitas pessoas têm ele sem nem saber o porquê. Né, por conta desse estereótipo criado pela esquerda e tal. Então, eu iniciei esse projeto juntamente com a minha participação nos campeonatos e acabei tendo êxito, consegui parcerias por conta dessa exposição. Então, assim, graças a Deus, eu sou um abençoado de conseguir transformar o meu hobby, algo que eu gostava muito, num esporte de forma profissional. E o seu pai tinha armas de fogo porque ele também atirava ou porque ele gostava só? Não, meu pai tinha arma de fogo porque nessa época, você ia de manhã no mapping, comprava uma arma, saía do mapping, ia na Polícia Civil, esperava meia hora, emitia-se um porte de arma, você voltava no mapping e saía com a arma na cintura. Então, todo cidadão de bem que preenchia os requisitos tinha direito não só à posse, mas a um porte de arma. Então, era muito comum. Você deve se lembrar que era muito comum, você vê até fotos antigas, pessoas em festa de família com 38 na cintura. Era comum, né? Enquanto não se tinha essa política desarmamentista no país, até antes de 2003, não estou nem falando de tão longe, né? Porque o Estatuto do Desarmamento vem de 2003 para frente. Era muito comum, então eu cresci, vamos dizer assim, com acesso às armas de fogo, vendo meu pai em sítio. Era normal, né, da gente ir para um sítio no final de semana e a diversão era ver os pais atirando em latinhas de cerveja. No fundo de uma chácara. Isso hoje é crime, o disparo de arma de fogo em local habitado em suas adjacências, mas isso há 20, 25 anos atrás, que é quando eu tinha 8, 10 anos de idade, era uma prática convencional. O Estatuto do Desarmamento não existia, todo mundo tinha arma de fogo porque vendia no mapping. No Brasil chegou-se a vender arma em bancas de jornais, para você ter uma ideia. Então, assim, todo mundo tinha, era uma prática comum, eram outros tempos, eram tempos em que a Hoje família não era... pode colocar uma latinha assim em cima de uns toquinhos, porque era assim, Né, né? não. Toco, uma latinha e tal, e atirar. Não Hoje é pode. crime, hoje tem um crime tipificado no artigo 15 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que fala que é crime você disparar uma arma de fogo em via pública, em direção a ela, em local habitado ou em suas adjacências. Então, só se for uma fazenda isolada, sem ninguém perto, sem nenhuma via pública, que não dá o enquadramento nessa tipificação penal. Senão, infelizmente, é crime. Ah, tá. O chamado tiro ao alvo, nem pensar, né? Somente em locais autorizados como clubes de tiro. No sítio, numa fazenda, não é mais permitido.
E existem muitos clubes de tiro no Brasil? Existem, né? Aqui em São Paulo tem vários, né? Só para você ter uma ideia, o ano passado foi feito isso, foi até veiculado pela imprensa, abriu-se um clube de tiro por dia no Brasil. Só o ano passado abriram 365 clubes de tiro. Só o ano passado. Eu nem tenho esse número preciso para te dar, mas, salvo engano, passou de 3.000 clubes de tiro no Brasil. Caramba. É porque E assim, o Lula, quando fala que na campanha, faz a campanha dele, ele diz que vai fechar os clubes de tiro, né? Se ele ganhar. para ele fechar os clubes de tiro, Leda, ele tem que primeiro acabar com o esporte olímpico. E a prática do tiro esportivo é garantida pela Lei Pelé, que é uma lei federal que institui o tiro como atividade formal esportiva. E nós estamos falando de uma atividade olímpica. Então, assim como a decisão do STF, eu não duvido de nada nesse país, porque o Brasil não é para amadores, mas, tecnicamente falando, isso não é algo tão fácil de ser feito. Hoje nós temos algumas regulamentações feitas via decreto presidencial, que é justamente esses decretos que ensejaram essa decisão do Fachin, tá? Que é o grande problema de tudo relacionado à arma de fogo no Brasil. O que acontece? Nós temos um Estatuto do Desarmamento muito raso, defasado, em 2003, feito e assinado pelo Lula, tá? E tudo dependia de regulamentação. E essa regulamentação foi sendo feita via decreto. E o decreto abre precedente para ser questionado no STF, que é o que está acontecendo. Então, para resolver esse problema, nós precisamos de leis. E talvez, e aí a gente sempre vai voltar para o mesmo ponto. Por que esse desespero, Leda? Para mim, a minha leitura disso tudo, essa decisão do Fachin, tudo isso, só me mostra um desespero. Eles estão sem dormir, eles estão apavorados, eles não sabem mais o que fazer, eles estão mexendo com o número de pesquisas, eles estão, como eu comentei no meu vídeo ontem do YouTube, nós estamos a menos de 30 dias do maior espetáculo da Terra e agora vale tudo. Só que, olha como é inusitado. Ligue amanhã numa loja de armas e munições aqui de São Paulo, que é um lugar muito grande, bem abastecido, e fala assim, eu quero comprar uma munição de 9 mm. Sabe o que você vai ouvir? Esgotou. Hoje, simplesmente, acabou os estoques, pelo menos de todas as lojas que eu conheço, de todos os tipos, de todos os modelos, de tudo que você pode imaginar relacionado à munição. Por quê? Porque a gente pode dormir hoje com o direito de comprar essa munição e acordar amanhã sem esse direito. Então, enquanto não tinha risco nenhum, se precisar, eu corro lá na loja e compro. Quando a galera viu que ele mexeu com o assunto, todo mundo correu e comprou o estoque inteiro. Então, todas as vezes que a imprensa, principalmente, Leda, com todas as vênias, tenta, de alguma forma, vamos dizer assim, descredibilizar, diminuir, criminalizar o tiro de modo geral, sabe o que acontece? Sai uma matéria no Fantástico no domingo, na segunda-feira os telefones dos clubes de tiro não param de tocar. Porque muita gente que está nos assistindo agora fala assim, caramba, tem competição de fuzil? Eu quero tirar meu CR. Então amanhã eu vou procurar um clube. Então eles tentam fazer matérias sempre viciadas, pendentes, matérias que pendem para um lado, para um viés que eles querem militar por meio da imprensa, só que sempre, como é mais uma prova, não passa de um tiro no pé. Porque eles tentam diminuir, eles tentam criminalizar e cada vez mais eles propagam, eles nos ajudam a propagar esse assunto. Quem imaginou que um dia eu, um advogado, somente um advogado e um atleta profissional estariam em um espaço aqui tão privilegiado como na sua página, falando tudo isso que a gente está falando. E isso só aconteceu por conta da decisão do Fachin. Então, é só vamos dizer assim, um lado positivo de ver uma coisa ruim, que eles tentam fazer algo ruim e acabam, no meu ponto de vista, toda vez dando, até em relação ao tema, um tiro no pé. Porque Você acha que foi uma provocação ao Bolsonaro? Eu não acho. Eu tenho absoluta e extrema certeza. Foi uma cartada de mestre, primeiro para provocar o Bolsonaro e segundo para desencadear dois movimentos, Leda, que isso é importante a gente frisar. O movimento que eles acham que conseguiriam nós temos que invadir o STF, nós temos que matar os ministros, porque nós somos um bando armado de milicianos criminosos. Então eles tentaram desencadear esse ódio, vamos dizer assim, que eles acham que a gente tem, só que a gente não tem.
Então foi uma cartada de mestre que eles tentaram, mas no meu ponto de vista, mais uma vez, fracassaram. E o segundo é aquele ponto que eu te falei de descredibilizar o presidente. Então, assim, eles não tinha como dar errado. Ou eles deixam o Bolsonaro muito irritado e o Bolsonaro vai a público e fala Tem uma uma besteira, reação. e causa uma crise, ou se ele não fizer isso, desperta em muitos, vamos dizer assim, que está ali, eu deposito todas as minhas fichas no Bolsonaro. Ele não falou nada, ele não fez nada. Ah, não. Então eu não sei se eu vou votar nele, não, porque. Então é uma tentativa, no meu ponto de vista, desesperada, que só mostra que nós estamos no caminho certo de tentar tirar a meia dúzia de voto que é do Bolsonaro. Essa é a minha leitura. Mas, por outro lado, o outro candidato, que é o Lula, diz que vai fechar o clube de tiro. Então, você não precisa ter dúvida, né? Se você gosta Sim. de atirar, você já sabe qual é o que você tem que Mas fazer. Mas como eu te disse, eu não duvido de nada no Brasil, mas não é É. algo tão simples. Eu acho que não passa do. Você vai voltar a comer carne, que ninguém deixou de comer carne. Não passa de uma cenoura para burro, para justamente tentar de alguma forma roubar, conseguir, nem que for a força, mais alguns votos. Bom, Fê, eu te desejo, então, Fernando. te Não, pode, desejo pode uma falar. boa etapa no domingo, né? Você tem uma etapa agora? Tem uma etapa agora. Só um minutinho, Lida. Atende, por favor, que deve ser urgente, que ele está assistindo algumas vezes. Desculpa, Lida, que eu atuo em mais de 30 processos envolvendo atiradores e tem uma pessoa me ligando insistentemente, eu já recusei, então pode ser que seja uma Mas emergência, os me processos perdoe. que você atende são atiradores que se envolveram em... São atiradores que, na grande maioria das vezes, foram presos de forma arbitrária, porque a legislação deixa muita margem para isso, Leda. Para você ter uma ideia, assim, só para não se aprofundar muito, para não tomar muito tempo, os atiradores hoje têm o direito de portar uma arma nos deslocamentos para treinamentos e competições. O que isso quer dizer? Se eu estiver indo para um clube de tiro, por questões lógicas até, com meu fuzil no porta-malas, eu tenho o direito de portar uma arma curta, uma pistola, um revólver, para que eu tenha o direito e até a condição de me defender e não deixar que essa arma caia nas mãos erradas. O legislador não está preocupado comigo, mas ele está preocupado com que essa arma não caia nas mãos erradas que vai ser usada contra o Estado. Concorda comigo? Então Concordo. nós temos esse direito. Só que a lei diz exatamente isso. O decreto do Bolsonaro, inclusive, diz exatamente. O Estatuto do Desarmamento assinado pelo Lula diz que nós temos um porte de trânsito. E aí ele não fala o que é o porte de trânsito. E aí esse porte de trânsito foi regulamentado pelo decreto do Bolsonaro. E ele fala: você pode, quando você estiver indo para o clube de tiro. E o que acontece? Você é abordado pela polícia e você fala: eu estou indo para o clube de tiro. Aí o policial vira e fala assim: me prova que você está indo para o clube de tiro. Não, eu tô aqui com a minha arma, tô aqui com a minha munição. Não, então, eu entendo que você não podia estar indo para o clube de tiro, tá preso. Simplesmente assim. Tá preso. E aí você vira e fala: não, mas tá aqui no decreto. Ah, amiga, eu entendo que você tem que me provar que você tá indo pro clube de tiro. Aí eu chego no juiz e falo: amigo, mas se você tá imputando um fato criminoso a ele, não cabe a ele provar que ele é inocente. Cabe a você provar que ele está cometendo crime. É mesmo, doutor? Sua tese é linda, sabe o que você faz? Sustenta ela na justiça. E aí, quando eu vou para a justiça, olha como tudo tá amarrado, Leda. É mágica a coisa. Quando eu vou para a justiça, sabe o que acontece? Eu brinco que no Brasil, quando se fala em arma de fogo, o direito pula pela janela. Sabe o que acontece quando eu chego na justiça? Muitas vezes, meus argumentos, as minhas peças sequer são lidas. Porque meus clientes são condenados com argumentos, para você ter uma ideia, eu tenho um cliente condenado que a fundamentação da sentença é assim: o policial falou o que ele disse. Como assim, Andrei? O policial declara que ele disse que estava indo para a praia e não que estava indo para o clube de tiro. Então, isso tem materialidade para colocar o nome de um cidadão de bem no rol dos culpados, colocar ele como um bandido por conta disso. Só para você ter uma ideia, a missão árdua que a gente tem. E por que o judiciário faz isso, Pedro? Por que eu falei que é mágico? Porque quando você vai fazer uma analogia aqui, quando o dono da loja trata mal o seu cliente, o funcionário vê ele tratando mal e se vê no direito de tratar mal também. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando um juiz de primeira instância vê o STF fazendo o que quer, a hora que quer, do jeito que quer,
ele se vê no direito de fazer também. Porque eu vou me socorrer aonde? No STF, no STJ? Ele vira e fala, ele deve pensar na cabeça dele, vai lá, eu já sei qual que é a opinião deles em relação à arma de fogo, então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou dar uma sentença sem fundamentação jurídica, porque ele vai se socorrer de quem eu sei qual é a opinião. E aí a gente fica como? A gente fica de mãos atadas, vivendo numa baita insegurança jurídica. Eu saio da minha casa, Leda, pensando em voltar com uma medalha no peito e posso voltar com um rótulo de ladrão na testa. Complicado. Duro, né? Complicado. Muito, muito complicado e muito sério. Muito sério. E qual que é o problema? O problema é quando você, por viés político, por ideologia, você escolhe uma pessoa e rotula ela como um bandido para tentar validar uma tese política ou um viés ideológico. Que é isso que acontece sempre que esses casos acabam sendo conduzidos dessa forma. Já peguei juízes que me ouviram, que leram minhas peças e realmente tomaram decisões acertadas. Claro que peguei, não estou generalizando, não estou descredibilizando o judiciário, sou um advogado, jamais faria isso. Mas como muitos destacam, a advocacia não é uma profissão para covardes, então não posso me acovardar, tenho que falar o que realmente me cabe aqui. Só posso te desejar boa sorte. Acho que vou precisar. E para o resto da vida. E conto já aqui com o seu apoio. Se algo acontecer comigo, se eu for preso de alguma forma, conto com o seu apoio para pelo menos dar publicidade a isso e, quem sabe, ter algum tipo de resolução. Porque confesso que falo isso com um sorriso nos lábios, mas isso já está tirando o meu sono, não é de hoje. Porque, como iniciei dizendo, já vimos pessoas serem encarceradas, exemplo Daniel Silveira, exemplo Sarah Winter e outros, exemplo as ações que os empresários estão sofrendo agora, por dizer muito menos do que eu disse. E aí, assim, mas quem é o Andrei? Quem é o Andrei nesse jogo de cadeiras? O Andrei é um advogado armamentista que tem um canal no YouTube, Andrei Blanco, Portal Armamentista, é o nome do meu canal, que, só para você ter uma ideia, Leda, entre ontem e hoje, só no YouTube, 100 mil visualizações em 2 vídeos postados em relação às liminares do Fachin. Então, o Andrei é só, talvez, um maluco que está, talvez, colocando a sua vida ou talvez a sua liberdade em risco para vir aqui e dizer o que ele pensa, o que ele estudou 5 anos, o que ele jurou prezar pela manutenção da justiça. Então, é só isso, um pai de família, um cidadão de bem, pagador de impostos e mais, um atleta que só quer continuar praticando o seu esporte de forma livre e garantindo a liberdade, direitos individuais e família e tudo que a gente já sabe. Eu entendo. E já aproveito para te parabenizar por talvez ser uma das últimas jornalistas de verdade que não colocam, que não militam por meio do seu cargo, que simplesmente dá aqui a abertura para direita, para esquerda, para o meio, para um pouco da direita, para um pouco da esquerda, e faz o jornalismo. Isso não merecia nem ser destacado, porque isso era para ser exercido por todos. Mas, infelizmente, quando a gente vê tanta gente utilizar-se do seu cargo e da sua função para militar, quando a gente vê uma jornalista que faz o papel da jornalista, que é ser imparcial, eu já aproveito aqui para manifestar minhas saudações. Digo, só no entrevisto mais correntes ideológicas diferentes, porque algumas correntes não aceitam, mas são convidadas. Tá tudo claro, são todos convidados. E eu gosto de ouvir todos os lados. É um prazer que eu tenho e realmente deixo o canal aberto para isso. Lhe parabenizo por isso e com certeza ainda nos dá esperança na imprensa de verdade, no jornalismo de verdade. Vamos lá, abrir canal para todos. Obrigada, Andrei. Boa sorte aí. Obrigado, Ledo. Estou sempre à disposição. Se precisar qualquer dúvida, qualquer coisa relacionada a esse tema que eu puder ser útil, estou aqui à disposição. Obrigado pelo espaço. Obrigada. Imagina. Obrigado, até mais. Obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias
ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.